Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber a minha amiga Sabrina Bezerra para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para Sabrina Bezerra, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, Selminha. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Gazeta FM. É um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, né? Por incrível que pareça, assim, eu tenho um costume, né, de estar dando algumas entrevistas pela rádio para falar mais do campo profissional, mas hoje falar da minha vida em si está me deixando um pouco até nervosa, sabe? Mas vamos lá, né? Eu aceitei o convite com muito carinho, por entender que de alguma forma, se a minha história de vida ela puder tocar, motivar, né? Eu tô aqui para isso, né? Para de certa forma, com um pouco da minha vida, poder de certa forma levar uma mensagem carinhosa para todos que estão ouvindo. Isso mesmo, Sabrina. Então, conte sua história, Sabrina. Bom, vamos contar a minha história. Eu sou nascida aqui mesmo, no município de Riachão de Jacuípe. Nasci em 24 de novembro de 1978, né? Faz um tempinho. Sou filha de Braz Carneiro, de Magda Lourdes Bezerra Carneiro. Meu pai de uma família aqui muito conhecida, né? Meu pai é filho, né, de Joaquim de Bela. Minha família é uma família grande. E minha mãe veio da Paraíba. A história começa a história é um pouco emblemática, porque meu pai conta, né? Contava minha família e conta que meu pai viu minha mãe 4 vezes e casou. Olha! Meu pai vendia semente de capim e aí, assim, passava por alguns estados do Nordeste. Minha mãe, na época, vivia da Paraíba, mas tinham migrado, a família tinha migrado para o Piauí. Meu avô estava recomeçando a vida dele por lá. E aí meu pai viu minha mãe a primeira vez, se encantou, a segunda pediu namoro, a terceira já levou a aliança de compromisso, na quarta vez casou e veio para cá, né? Foi rápido. Então, assim, sempre tive a participação no meu crescimento, na minha vida familiar, foi com a família paterna, né? Sim. A família materna sempre foi, não, assim, apesar daquele tempo, né, a gente não tem o advento da tecnologia, a gente não tem essa proximidade que a internet nos proporciona, né? Isso. Mas ainda assim, nós nos víamos assim a cada 2 anos e era aquela satisfação. Então, assim, cresci na rua Aurélio Rodrigues Mascarenhas, numa casa saudosa, né? Que há muitos anos que eu não moro mais lá, nessa rua, no centro ali da cidade, de frente ao Supercal. Ali até então não existia nem comércio, era só casa. Então, assim, minha infância era infância de rua mesmo. A gente estudava de manhã e à tarde, final de tarde, até 7, 8 horas da noite a gente saía, né? Assim, pra brincar com os amigos ali daquela rua. Era todo mundo como irmãos, na realidade. Um na casa do outro, brincando baleado, brincando corda, elástico. Logo também tinha primos ali na rua, né? Então, foi uma infância, de certa forma, assim, falando prioritariamente dessa questão da minha como eu vou dizer, questão familiar. Então, sou daqui de Riachão, minha mãe paraibana, minha família paraibana e meu pai daqui mesmo da cidade. E a sua infância, o que você aprontava, assim, que te marcou na tua infância? Eu sempre fui muito tranquila, viu? Muito obediente. Que bom, hein? Eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito obediente. Minha mãe era um pouco severa. Meu pai era mais brando, mas minha mãe era muito severa. Então, assim, ela delimitava os espaços de brincadeira. Eu lembro que quando a gente fez uns 7 anos, somos em 3 irmãos. Sim. Eu, a Almanda, a mais velha, que é técnica de enfermagem aqui, acho muito conhecido. Meu irmão é Brazinho, né? Braz Carneiro Filho, que é vigilante na Caixa.
E aí, assim, a nossa mãe era uma mãe assim, pai sempre foi muito mais carinhoso, dado, leve, evitava brigar a gente, né? Então, assim, mãinha era aquela que era quem só fazia as coisas se ela autorizasse. Então, assim, ela demarcava, assim, desde o horário até onde a gente podia ir, o que podia fazer, e eu nunca dava trabalho. Sempre gostei muito de estudar, fazer minhas tarefas só. Eu lembro que estudava na Escolinha Santana, a boa parte do meu ensino primário foi na Escolinha Santana, e sempre foi muito puxada, né? Mas assim, eu chegava, fazia minhas tarefas, e aí tinha horário de brincar, o que eu disse no início, de 5 até no máximo 7 da noite, a gente brincava, se reunia com os colegas. Eu lembro ali que na rua da gente, ali, não sei se você se recorda, Selma, tinha um bar de Seduzinho. Lembro. Seduzinho, saudoso Duzinho. Um abraço, família de Seduzinho, tenho muito carinho por ele. E aí, quando ele fechava o estabelecimento, a gente não brincava na hora do bar, claro. Mas quando ele se recolhia, né, para jantar, né, e já era 6 da tarde, ele tinha dentro do bar, ele tinha tipo um balcãozinho. Sim. E a gente brincava ali de contar história, de se esconder. Ali era tipo uma base que os meninos de hoje chamam, né? Que a gente acabava se reunindo. Aí tinha as meninas de Tia Flor do Cordeiro, aí tinha a Karina Daiane, beijo Karen, Regina tá em feira hoje. Aí tinha a Reila, de Zambi, que hoje mora fora, né? Que é irmã de Dona Deja. Os meninos de Professora Margarete, e assim, aquela rua ali só tinha menino, né? Eu sei. Aí os meninos de Tio Zé Vode, Gabriela, Jaqueline, mais Jaque, Gabriela já era um pouco, já não era tanto da minha fase. Então a gente brincava ali, brincava de baleado, de pular corda. Não tinha aquele movimento que tem hoje, né? Não tinha perigo, foi só e assim, a mãe dizia assim, ó, é pra sair, quando eu falei que eu era, sempre fui obediente, e ó, 7 horas em casa, filho, 10 para 7 eu já tava, eu já conhecia como era o sistema. Então assim, era tudo muito tranquilo. Eu digo que minha infância foi uma infância abençoada, eu nunca tive, assim, passei privação, a gente tinha uma condição financeira, né, que garantia que a gente se alimentasse bem, que vestisse bem as 2 vezes no ano principal, né? Naquela época sempre foi, né? O Natal, e aí São João não, que eu já estava mocinha, aí já é a parte da minha adolescência, mas na minha infância daqui Carnaval Riachão. Então assim, minha infância foi infância, acho que como a maioria do Jacuipenses. E o que tu lembra assim da tua infância em Riachão? Assim? Ai, eu lembro de muita coisa. Porque Riachão, anos atrás, era mais pacato do que é hoje. Pronto, a gente fala, na minha infância, eu lembro perfeitamente dos carnavais que tinha na UTEP, na Lira, né? Até os de rua também. Eu lembro, agora uma coisa que me marcou muito, eu não sei de fato que idade eu tinha, mas tinha uns festivais de chopp. Olha que loucura, as crianças iam também, não bebia chopp, mas tinha umas gincanas, eu lembro até que tinha umas equipes que saíam em carros alegóricos aqui. Eu lembro que uma certa vez eu saí num carro de uma equipe chamada Equipe Cão. Olha! E assim, eu lembro perfeitamente, assim, desses movimentos. O que mais tinha na infância da gente? E essa gincana era pró de quê na época? Não era gincana na época, não era escola não, era uma reunião de amigos, era um movimento mesmo, movimentava o Riachão mesmo, mas eu não me recordo muito bem. Outra coisa também, Riachão não tinha, né, assim, poucas piscinas na época. Eu lembro que a alegria do mundo era ir para a roça de Seu Alvarinho. Isso, lá na Barra. Eu cheguei ir também, eu tinha uma amiga que tinha um vínculo também para ir para esse sítio, e eu ia também, de Xerita nós ia, viu? Sim. Aí eu achava o máximo. O máximo, né? E achava, acho que piscina na época tinha do Seu Alvarinho. Tinha ele na época. Na época, ia pouco, mas ia. E aqui logo também, no finalzinho já da minha infância, foi quando fundou, né, o Clube de Campanha da Caru, e é onde também, assim, a gente, por vezes, tomava banho em piscina, brincava no parque de madeira, que era uma novidade. E no mais, assim, foi uma infância tranquila, uma infância... Naquela época, não é como hoje, né, que os pais têm medo de deixar os filhos brincarem nas ruas, que os filhos estão mais em casa com seus celulares. A gente não tinha. A tecnologia que se tinha ainda era a televisão e o acesso era restrito, né? Eu digo,
Eu digo que a gente não é da geração do botão. É, A gente não podia mexer. O adulto colocava, a gente assistia o que o adulto queria ali, e quando o adulto desligava, era um momento também que a gente acessava o nosso entretenimento tecnológico, o resto pra rua mesmo. E que bom que foi assim. Não né? não dá uma saudade. Dá. E assim, a gente tenta, na medida do possível, fazer com que as gerações dos nossos filhos agora vivenciem isso. Assim, claro que não é como, mas, por exemplo, na minha casa, hoje eu tenho a oportunidade, eu tenho 2 crianças em casa e a família do meu esposo, né, ele mora na zona rural e aos domingos, geralmente, quase sempre, elas estão por lá e é a oportunidade de desconectar e brincar mesmo. Brincar com terra, brincar com os animais, brincar entre os primos. E aí eu meio que revivo um pouco da minha infância fazendo isso com as minhas meninas, as menores, né? Já tem um lado que você já facilitou para a vida, né? Sim. Que seus filhos hoje, você já está dando essa abertura. Por não estar na rua, mas está na fazenda, né? E infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade, É né? verdade. E assim, você sempre foi uma boa aluna? Sempre. Eu sempre. Na verdade, até hoje eu gosto muito de estudar. Assim, eu digo todos os dias que eu sou dona de casa, preciso ser dona de casa. Assim, minha melhor função na vida é ser mãe. Eu sou mãe de 3, depois eu vou contar um pouquinho mais dessa minha história. Sou mãe de 3 e assim, a melhor coisa do mundo, a melhor missão que Deus me deu foi ser mãe de 3. Mas assim, eu sempre gostei muito de estudar, eu digo todos os dias. Eu faço as coisas em casa, né? Porque hoje a gente, infelizmente, a mulher ainda tem uma rotina que é tripla, né? Eu sou profissional, sou mãe e mulher e sou dona de casa. Mas não sou muito boa no serviço da casa, não. Ó. Agora sim, me dê minha atividade profissional para fazer, me dê um planejamento para executar, me dê um texto na minha área para fazer uma leitura, uma reflexão. Para mim, estudar sempre foi muito prazeroso. Eu nunca fui aquela aluna nota 10, mas sempre estava assim, acima do mediano, né? Assim, eu aprendia, eu era do tipo assim, até na época da graduação, eu me esmerava mais em prestar atenção para executar, né, todas as atividades depois, pelo aquilo que eu aprendi, do que necessariamente, assim, memorizar. Nunca fui de memorizar, mas sempre fui de estudar, prestar atenção. Nunca tive problemas em relação a isso, não. Tanto é que, assim, todos os concursos da minha área que eu fiz, eu digo todos os dias que abaixo de Deus, né, esse gosto pelo estudo me fez ser aprovada. Então, assim, isso é um caminho, né? É um advento de quem, de certa forma, gosta de estudar, né? Olha, tem um ouvinte aqui que já mandou uma mensagem para você, viu? Ela chama Maria do Clériston, né? Ela falou assim: eu fui amiga de Sabrina da infância. Maria do Clériston, ó. Mensagem legal, né? Sinal que nossos ouvintes já estão interagindo. Oi, Maria. Depois me chama lá no Instagram pra gente bater um papo melhor, pra gente se reencontrar, né? Sair desse universo virtual, pra gente poder se abraçar. Que bom, né? Que a gente de alguma forma tem nossos caminhos cruzados. É verdade, né? E então, Sabrina, na sua adolescência você foi se desenvolvendo assim em Riachão mesmo? Você continuou morando em Riachão? Sim. É assim, eu como toda adolescente tive o sonho de um dia poder ir embora, estudar fora. Sim. Só que assim, ao invés disso, né, assim, eu fiz aqui mesmo o ensino médio, na época fiz ensino técnico, cursei o ensino técnico, fiz um magistério e assim, não foi nem tanto por uma escolha, sabe? Foi que naquele momento foi a opção que eu tinha. Naquela época eu parei um pouco, foi aquela fase que a gente começa, sabe, a namorar e acha que, eu quero casar cedo e tal. E aí foi quando eu fiz o magistério, logo em seguida. A minha adolescência passou tão rápido que eu não me dei conta que dos 19 anos eu já estava grávida, né? Da minha primeira menina, que é Hilary. Eu fiz o magistério, mas nunca pensei na minha vida que depois do magistério me daria suporte para ser o que eu sou hoje.
Assim, na adolescência eu viajei, mas viajei muito pouco, viajava para casa, como eu disse, da minha família de fora, eu viajava para casa dos parentes. E basicamente era isso. Participava dos festejos que tinha na cidade, as amizades que eu mantive foram amizades de infância. Eu nunca fui assim envolvida em relação à amizade, porque tem pessoas que é assim, né? Um tempo eu amiga de um determinado grupo, outro tempo de outro, assim. De lá pra cá eu constituo no meu rol de amizade colegas ainda e amigos de infância e de adolescência. Sim. E na sua adolescência você não ia em Pernambuco não, ver aí? Na Paraíba? Isso, na Paraíba. Na verdade eu nunca fui à Paraíba, tu acredita? É mesmo. Eu ia na terra que meus avós se estabeleceram, no Piauí. Íamos, mas não com essa frequência, tipo uma vez no ano. Sim. Como eles vinham, a gente acabava alternando. A cada 2 anos minha avó sempre vinha ver a gente. Aí, passado uns 2 anos, que era mais difícil, né? A gente achava as coisas até longe. A gente dizia assim, 1000 e poucos quilômetros, parecia que era daqui no Japão. Então, assim, o que se tinha de transporte, não se tinha essa questão, essa facilidade de transporte aéreo, era praticamente inacessível. Então, a gente ia de carro, ou ia de ônibus, naquela época levava 2 dias para se ir, lugar muito quente. Eu, particularmente, todas as vezes que ia adoecia, para quem não conhece Teresina, vai saber, depois de conhecer, Ave Maria, sertão. Misericórdia. Por todas as vezes que eu ia, voltava doente. Então, as mães até evitavam da gente viajar, porque tinha essa questão. Eu voltava com o meu corpo cheio de feridas, de verdade. Era tão quente lá, eu imagino como não deve ser hoje, né? Que faz muito tempo que eu não vou por lá. Mas a gente ia ver os parentes. Aí passava, geralmente quando ia ficava um mês, ficava aquele mês de janeiro todo, até porque as férias antigamente eram longas, né? A gente parava os estudos no final de novembro, só voltava em março. Em março. Olha que férias, 3 meses de férias. Aí no mínimo a gente passava um mês por lá. E agora era visitando os irmãos da minha mãe, os primos, né? E meus avós. Apesar de meus avós terem se separado antes mesmo de eu nascer, mas eles, como viviam, minha avó sempre vivia na capital e meu avô no interior de lá. E a gente passava um tempo com ela, um tempo lá, e foi basicamente assim. Sempre assim, né? Devido à família, não tem jeito, né, Sabrina? Sim. Mas tudo se passa e vence e a vida continua, né, não? Com certeza. E a gente só tem que compreender que a vida é disso, né? De ciclos, né? De ciclos. A vida é feita de ciclos. Eu tenho aprendido isso diuturnamente. Tudo é ciclo. Pois é, então você ouvinte que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para a Sabrina Bezerra, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Isso, então, Sabrina, e aí, né, quando você já se sentiu assim, né, um adolescente, que você foi mãe nova? Sim, sim. Aos 19 anos eu tive minha primeira filha, né? Hilary. E assim, aquela coisa assim, sabe, sem maturidade. Eu digo basicamente que eu tive minha menina aos 19, mas minha mãe, minha saudosa mãe Magda, foi quem foi, né? O suporte naquele momento foi minha mão forte mesmo, porque quando eu me dei conta que eu ainda era muito nova e que assim, eu queria me estabelecer na vida de forma profissional e pessoal, eu precisei retomar o caminho de volta aos estudos. Foi quando eu fiz o cursinho propedêutico. E naquela época assim, a gente não tinha as facilidades para se fazer vestibular e nem faculdade, nem universidade. Tudo era muito difícil. Não existia as cotas, não existia... Até existia o financiamento, mas não existia, por exemplo, ProUni, nota de Enem para valer. Então, até para fazer cursos que hoje são cursos considerados de baixa concorrência, a gente precisava estudar muito para passar. E aí eu vou contar um pouquinho disso. Quando eu tive minha menina, 3 meses depois, meu pai faleceu. E aí as coisas lá em casa ficaram muito difíceis, porque... Assim, né? Ele sempre foi o esteio da casa. Sim. Meu pai sempre foi o esteio da casa. E aí, quando esse esteio ele parte, tudo fica muito difícil. Então, eu precisei trabalhar para ajudar minha mãe. E minha mãe me ajudava a criar Hilary. E assim,
Até que um dia ela falou assim, ó, se você quiser estudar, voltar a estudar, eu olho. Você trabalha de dia, à noite você faz seu cursinho. Agora tem que estudar. E dizia, prometo que eu vou estudar, porque sempre gostei de estudar na realidade, né? E aí assim, eu fiz um ano de cursinho, passei no vestibular na época da UNEB para Serrinha. Quando eu escolhi pedagogia, no encarte lá do vestibular, eu nem sabia o que era, mulher, deixa eu te dizer. Eu achei a palavra bonita, fiz lá, pedagogia, aí tinha lá, séries iniciais e projetos, coordenação de projetos. Fiz, olha esse negócio aqui, coordenação de projetos, mas nunca imaginei na vida que a pedagogia, ela ia entrar na minha vida de forma tão despretensiosa e ia se tornar hoje, né, se eu tivesse que escolher, conscientemente eu escolheria novamente a profissão de pedagoga. E aí, assim, com 21 anos, olha como as coisas foram acontecendo. Entre os 21 anos que eu passei no vestibular, foi na época que teve concurso para professor aqui também. E aí eu passei. Concomitantemente a profissão do vestibular. Aí casou tudo. Quando eu comecei a estudar na faculdade, eu fui convocada, tranquei um semestre e aí fiquei aqui pelo município. E eu confesso a você que hoje eu entendo que tem algumas escolhas que a gente faz na vida que não são à toa, elas são direcionadas por algo divino, sabe? Verdade. Porque hoje eu entendo por que eu fiz a pedagogia, hoje eu entendo porque eu sou professora Sabina, hoje eu entendo porque foi preciso, de certa forma, né, eu ter feito magistério lá atrás, despretensiosamente, porque tudo na vida ela tem uma razão de ser. E minha razão de ser no mundo, acredito que é atuar na educação e especificamente hoje, né, trabalhar na área que eu atuo, que eu trabalho com educação especial, né, na perspectiva de educação inclusiva. Eu trabalho com pessoas com deficiência e dificuldades severas de aprendizagem, vamos assim dizer, né? Sei. Então, minha mãe, nesse final de adolescência, porque hoje eu ainda considero uma pessoa com 20 anos, não acredito que ainda seja adulta, porque eu não me entendo adulta me olhando lá atrás. Só cair a ficha. E aí foi muito assim, sabe, despretensiosa essa minha escolha profissional, mas hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pessoalmente falando, eu devo essa formação, né, e principalmente as intempéries que a gente passa na vida, a gente acaba sendo o que a gente é, tudo que a gente passa. E quando você era pequenininha, você sonhava em ser o quê? Eu não tinha essa maturidade. Na realidade é engraçado, né? Quando eu era pequena, eu dizia que ia ser engenheira, engenheira agrônoma, porque eu não sabia nem o que era também. Porque meu tio, o João Bezerra, o irmão de minha mãe, era a referência de parente mais próximo que a gente tinha. Inclusive, assim, ele morou aqui uma época, ele foi professor aqui de muitas pessoas em Riachão. E ele era um tio tipo pai, sabe? Aquele tiozão que olhava a gente quando era pequeno. E aí, quando ele foi embora para fazer, né? Fez até em Patos, na Paraíba, a graduação da engenharia, quando ele chegava para dizer que ele era engenheiro, eu dizia que ia ser igual a ele, porque ele era a referência que eu tinha. Então, assim, mas despretensiosa. Quando, assim, eu fui prestar o vestibular, até me passou pela cabeça em fazer direito. E eu acho que até eu teria um tino para, sabe? Sim. Porém, Selma, como eu te disse, há 20 anos, 25 anos atrás, não era como é hoje, fácil esforçar. Então, assim, eu encontrei uma barreira que foi uma barreira, além de eu ter, né, essa questão, não tinha mais o pai para me dar o suporte, tinha minha filha aqui que eu precisava ajudar com minha mãe a manter, e tinha a questão da barreira financeira mesmo, porque onde é que se tinha direito na época só era na Bahia, só Salvador, não tinha nem feira ainda, era UFBA, era católica, era tudo mais difícil, e assim, não né? dava para mim naquele momento, ainda que eu passasse, não teria condição nenhuma de estudar, era super inviável, eu não sei passar se não na vida. E aí assim, eu ainda achava que eu não tinha mais tempo, que eu tinha que correr logo para me estabelecer e ver o concurso, como eu disse. Sim. Então assim, fazendo pedagogia, no primeiro e segundo semestre ainda perdida. No terceiro momento eu me apaixonei, no terceiro semestre, e aí depois eu disse, não, é isso aqui mesmo, e agora eu vou me apegar ao que eu tenho. Eu tenho isso aqui, eu sempre fui muito do gostar de não ter trabalho com as coisas, eu vou ser sincera. E esse negócio de, é difícil, quanto mais difícil, não.
Eu gosto do que não me dá trabalho. Isso é em tudo. Na minha vida pessoal, na minha vida amorosa, na minha vida familiar. Se me deu trabalho, eu perco, sabe? Não, eu perco a vontade, eu perco o interesse. Não quero dizer que as coisas têm que ser fáceis, não é isso. Mas as coisas têm que ser descomplicadas. Verdade. Eu sou muito racional nesse sentido. Se complicou, eu não vou bater, não vou ficar batendo cabeça. Você está certinho. Então o direito naquela época para mim ia ser bater cabeça. Hoje tudo é mais claro, né, Sabrina? Com certeza. Não precisa essa complexidade toda. Pois é, hoje está mais tranquilo, hoje independente, foi filho de lavrador, é filho de doutor, é filho de professor, hoje você pode estar onde você quiser. Escuta o que eu estou dizendo a você, hoje você pode estar onde você quiser. Né? Naquela época a gente ouvia dizer, você pode estar onde você quiser, mas a gente tinha aquelas barreiras sociais, as barreiras econômicas. Hoje está tudo mais leve, né? As pessoas entenderam, a massa já entendeu, né? As pessoas que estão vivendo ainda, de certa forma, na maioria, nos grupos minoritários do país, a gente não vai citar aqui porque são grandes, né? Então, assim, já entendeu que existe uma Constituição que está aí, que há muito tempo não foi colocada em prática, mas que está aí, a Constituição de 88, dizendo que todo mundo tem direito à educação, ao lazer, independente do nível da etapa de escolarização. Então, assim, hoje, eu fico feliz, por exemplo, de, há praticamente um ano e meio atrás, minha sobrinha dizia assim, tia, minha vontade é fazer odonto. E eu olhar para ela e dizer assim, você vai fazer, e fez, e está fazendo, independente, né, de não ter uma família de estrutura financeira abastada, mas está fazendo, sabe por quê? Porque hoje existe o acesso, né? Hoje as pessoas têm acesso. Se não tem um acesso via um vestibular, tem acesso via um ProUni, um Enem, e aí vai passando. Mas assim, na minha época, e na época de muitos que já passaram aqui para contar a história de dificuldade para estudar era muito grande. Hoje vocês aproveitem. Hoje tudo tem um carro público, tem a distância. Sim, hoje você... As estradas estão boas, que antigamente até isso era difícil. Não é? Hoje você recebe até um incentivo que às vezes as pessoas criticam. Eu sou muito consciente em relação a programas sociais. Programa social, para mim, nesse momento ainda do país, ele é preciso sim. Tem pessoas que falam assim, tá vendo que essa questão de dar dinheiro para se estudar... Gente, a questão não é dar dinheiro, nunca foi sobre isso. A questão é viabilizar que aquele adolescente, por exemplo, vai estudar porque ele não precisa, naquele momento, estar, por exemplo, carregando uma feira, ou trabalhando junto de serviço de pedreiro. Não estou desmerecendo não, mas para levar comida para casa. Porque assim, a gente ainda vive num país que a grande maioria que sustenta a casa são as mulheres. Nós somos um país praticamente solo. Então, assim, muitas mães ainda precisam, infelizmente, da ajuda dos seus filhos, ainda no final de infância e na adolescência, para ajudar em casa. Então, assim, atrelar isso a uma vida escolar é um pouco complicado. Então, assim, o governo entra com uma contribuição muito importante, seja com os serviços sociais, seja com o apoio financeiro, para poder viabilizar o acesso. É verdade. Antigamente, antigamente não tinha nada disso, mas observe antigamente quantas pessoas, né, a não ser de classe média e alta, quantas pessoas podiam ter sua casa própria, quantas pessoas podiam ter seu veículo, quantos filhos, né, de domésticas, de pedreiros, de agricultores, de comerciários podia ter uma graduação. Então, assim, é uma discussão assim, bem mais ampla. Bem complexa. Então, assim, isso para falar, né? Porque foi que eu não fiz direito e graças a Deus que eu não fiz. Graças a Deus eu estou onde eu estou. Porque, assim, eu digo que fazer pedagogia, me tornar professora, me fez um ser humano melhor. E hoje eu estou muito mais preocupada com a bagagem leve que eu vou levar dessa para outra, te juro, do que o que eu vou acumular. Eu não... Com certeza. E tem que ser assim, né, Sabrina? Você curte algum hobby? Eu não, ó. Assim, pronto. Ultimamente, né, eu gosto muito de podcast. Inclusive, vou começar assim, ser mais assim, dando seu. Assim, eu gosto muito de escutar. De escutar podcast, geralmente na minha área, né? Outro hobby, eu não falo de hobby, porque assim, o que é hobby? Hobby é algo que você faz
você tem que sair de casa para fazer, né? E assim, meu hobby é muito dentro de casa. Você é caseira, não gosta de sair, não gosta... Não, eu praticamente só saio praticamente mesmo do trabalho para casa. E eu, ultimamente, eu tenho priorizado demais estar em família. Tu acha que é os filhos que estão te fazendo dessa forma? Assim, deixando você assim, ser mais caseira? Eu não sei, vocês acham que é uma realidade mesmo, sabe? Assim, na verdade, eu nunca fui muito de festeira, de sair e tal. Isso teve a época, claro, né? Mas assim, eu sempre fui muito mais caseira. E assim, há 2 anos, né? Assim, minha filha mais velha, ela partiu. E eu coloquei na minha meta de vida aproveitar o máximo possível as pessoas que eu amo. E as pessoas que eu mais amo estão dentro da minha casa, né? Que é meu companheiro. E minhas 2 meninas daqui da terra, né? Porque a minha do céu, infelizmente, não está fisicamente aqui comigo. Então, assim, é uma coisa. Então, assim, o máximo de tempo que eu posso estar em casa... E não é nem necessariamente estar só em casa, mas estar com eles. Seja no domingo indo para a fazenda da família dele, seja em viagens que a gente costuma fazer, mas talvez meu hobby seja fazer qualquer coisa, contanto que eles estejam comigo. O hobby também envolve arte, envolve música, envolve... viagens, pronto, aí uma coisa, então eu acho que meu hobby então é pesquisar. Eu sou afissurada por pesquisa de viagem, pacote de viagem, ainda que eu não viaje, mas eu fico viajando, né? Eu fico olhando o hotel, vendo as mediações daquele hotel, o que é que você tem pra fazer, eu tenho muito disso. Mas assim. tu não vê quando a gente quer fazer um dia, realmente tem que se programar, tem que se imaginar. Com certeza, lá em casa virou uma regra. Então. Mesmo meu aniversário lá, eu não faço festa. A minha festa é a gente viaja, eu sempre digo, ó, não faça um compromisso comigo no final de novembro, porque até comentei essa semana com uma pessoa da minha família, fiz, vem cá, tu tá pensando em casar no outro ano em novembro, tu tá pensando, olha, se tu fazer alguma coisa, tu minha vida acontece isso, porque o meu novembro, eu sempre tiro uma semaninha pra viajar com minha família. Talvez o meu hobby, pronto, fora, seja viajar. As viagens. E eu quero muito poder, se Deus me permitir, fazer ainda muitas viagens, até a minha última viagem. E você já conhecia assim a Bahia toda? Não. Conheci alguns, não, porque assim, até porque assim, financeiramente falando, as coisas foram ficando uma viagem de uns anos pra cá, depois que a gente começou a se estabelecer profissionalmente. Então assim, eu conheço alguns lugares interessantes aqui da Bahia, né? Sim. Assim, a capital, conheço assim, São Paulo, assim, com muitas coisas, viagenzinhas assim, sabe? Algumas coisinhas relacionadas ao estado de... Ai, meu Deus, de Alagoas. Eu não conheço muita coisa não, mulher. E você gosta mais de praia, fazenda, montanhas? Qual o seu estilo que você gosta de curtir? Eu vou ser sincera. Eu só não gosto de algo que me faça caminhar muito. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu sou muito, como é que eu vou dizer? Preguiçosa. Ainda não vou para passeios que tenham trilhas, acho lindo. Tenho muita vontade, por exemplo, de ir para a Chapada. Mas eu digo todos os dias, esperando as meninas crescerem para poder a gente fazer um passeio assim. Porque assim, passeios que demandam, né, uma atividade física mais forte, assim, eu não curto muito não, porque assim, é o mal do gordinho, às vezes a gente é um pouco sedentário. Tenho tentado mudar isso. E você não faz academia não? Não. Não gosta também? Não é que não goste, é assim, não me instiga tanto, sabe? Assim, eu até já fiz um período, mas hoje, por exemplo, eu amo, e eu vou mandar um beijo para as meninas do handebol, que tá aí na escuta. O único esporte que eu saio de casa, atividade física que eu saio, que eu gosto de fazer é o handebol, mas ultimamente eu estou impossibilitada, porque eu estou, vou passar por um processo cirúrgico simples, gente, fazer a cirurgia de catarata, e aí eu não estou enxergando bem, e como é um esporte de contato, desde quando eu tive minha bebê, eu não voltei mais, até tentei, mas não consegui, assim, eu tive uma gestação um pouco difícil dessa minha última menina, e aí eu já tinha catarata congênita,
E eu tive a diabetes gestacional e a catarata ela avançou a tal ponto que é caso cirúrgico. Então, assim, eu deixei de fazer o esporte porque estava perigoso para quem estava comigo, sim, jogando comigo, e para mim também. Claro. Eu estava enxergando direito. Mas em 2026, com fé em Deus, meninas, estou aí de volta. Então, assim, não é que eu seja, de certa forma, sedentária, mas, assim, academia não. Eu sou daquela linha de dar uma caminhadinha, né? E o esporte que eu pratico e gosto do coração, desde a infância e adolescência, é o handebol, né? Isso é muito bom, né? Tem que ter alguma atividade, alguma coisa pra fazer, né? Sim. Ó, teve um ouvinte aqui que já mandou uma mensagem para você, viu? Antônio Silva. Ele falou assim, mandar um alô para Brás Carneiro, que está escutando. Brás Carneiro é meu irmão. É seu irmão? Ai, que ótimo. Aí, Brazinho, meu irmão. Falei dele na estante, né? Brazinho é meu único irmão. É o caçula, assim, sexo masculino é o caçula. Nós temos uma diferença de quase 5 anos. E aí, uma coisa da infância que eu me lembro bastante foi o dia que ele nasceu. Foi um dia tão especial. Eu lembro da roupa que eu tava. Eu tinha 5 aninhos e minha mãe foi ter ele lá no regional. Sim. E aí eu não esqueço que eu ficava olhando pro céu, e aí quando eu olhava pro céu eu dizia assim, cadê essa cegonha que não chega, né? Que era pra trazer esse irmão. E dizer, Brás, que eu te amo muito, viu? Muito, muito. Você e a Amanda. Inclusive hoje é aniversário da minha irmã mais velha, a Amanda. Tá com oportunidade nova, né? A Amanda te amo também. Minha irmã mais velha é meu braço forte quando eu precisa, quem tá ali rente comigo, ela e meus sobrinhos. Na minha família é muito pequena, mas assim, nós somos em 3 irmãos, mas a gente, graças a Deus, a gente coopera muito um com os outros, a gente se ama muito. Lindo. Sim, muito, muito. E qual foi uma parte que você que te marcou na tua vida com teus irmãos? Com meus irmãos, assim, na realidade, minha irmã casou muito cedo, ainda na adolescência. Meu irmão, quando meu pai partiu, ele foi embora para Salvador, porque, assim, adolescente, ele ainda não adolescente, ele não tinha muitas oportunidades, foi para Salvador. Eu acho que a gente tem uma vida mais marcada agora junto na vida adulta do que na própria adolescência e infância. Que a infância, assim, a gente sempre brincou junto e tal. A diferença de idade entre eu e a Amanda é muito pequena, então de um ano a gente brincou e brigou muito. Eu digo que a gente é mais amigas hoje, já adulta, do que na infância, porque como a gente tinha um ano de diferença de um para outro, a gente brigou muito. Competiu muito. Mas assim, a gente esteve juntas, assim, o nascimento dos meus sobrinhos, a gente tem uma conexão tão boa que a gente engravidou juntas. Então, assim, tem o Gustavo, que hoje está na Paraíba, se ele estiver escutando, te amo, um orgulho nosso, né? Hoje é um bombeiro militar de Riachão de Jacuípe atuando na Paraíba. E assim, a Amanda engravidou, teve Gustavo, eu praticamente, meu primeiro amor parecido de mãe foi o de Gu, eu digo que Gu um pouco meu filho, né? Aí depois, quando ela engravidou de Guilherme, eu engravidei junto, naquela fase, nós duas ainda adolescentes. Olha. Então, assim, Brazinho, a diferença de 5 anos, a gente pouco brincou. Então, assim, eu digo que minha vivência melhorou muito mais com meus irmãos a partir da fase adulta mesmo, né? Eu acho que a maioria dos irmãos acontece disso, né? Cada um tem alguma coisa que liga, né? Isso. Não é na infância, é na fase adulta. E lá em casa meio que é assim. Teve uma aqui, um ouvinte, aquela Maria do Crédito, né? Ela falou assim, que programa maravilhoso, Bina. E era da Pai, né? Santinha. Maria do Crédito. Santa é minha amiga e colega de trabalho lá na Pai. A gente brincou na infância, se reencontrou agora na Pai. Como colegas, como colaboradora da instituição. A Pai é um pontinho de paz na minha vida, não é só meu trabalho. E a Pai, você trabalha lá há muito tempo, é? Não, na Pai eu estou desde 2021, logo depois da pandemia. Ainda trabalhei online 1 ano e depois, quando voltamos às atividades presenciais, eu fiquei assim, né? Como o município tem uma carga de 40 horas, eu trabalhei um espaço de tempo no CAP, aqui próximo à rádio, a rádio, esqueci o nome agora, a Rádio Baiana, ali funciona o CAP.
E ficava assim, minha carga horária dividida entre lá e a PAI. E os anos foram se passando e hoje minha carga horária praticamente é unânime na PAI, né? Trabalho lá, ajudo na coordenação das atividades pedagógicas e assim, é muito prazeroso, porque a gente dá o nosso melhor em relação à nossa formação acadêmica, mas a gente recebe também muito deles, né? Com certeza. A gente recebe muito amor, muito carinho, a gente sai de lá energizado. É como diz, feliz daquele que tem essa oportunidade de trabalhar Sim. com pessoas especiais, né, Sabrina? Sim. Isso é uma oportunidade. Com certeza, né? Você, principalmente como profissional, né? Você sinta, acaba tendo um vínculo com pessoas que, de qualquer Exato. forma, que você ajuda elas a se desenvolverem, né? Sim, com certeza. É assim, a gente trabalha e acaba que quando a gente trabalha nessa área de educação especial, com pessoas com deficiência, as famílias dessas pessoas. E assim, eu trabalho na área, mas não estou na área há pouco tempo, né? Assim, antes de ir para a PAI eu já estava atuando na área. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas que têm a oportunidade, assim como eu, de trabalhar na área como essa, ou conviver na área dessa, prestar o serviço que seja, quebra muito preconceitos, porque a gente tem uma ideia de que a pessoa com deficiência, o universo da pessoa com deficiência, da família, só existe barreiras, não, existem muitas potencialidades também. Verdade. Né? A gente meio que quebra, né, alguns preconceitos. A gente vê que eles são tão capazes quanto a gente em determinadas situações e em outras não, porque na nossa vida nós somos assim, nós temos potencialidades e temos dificuldades. Claro. Ninguém é bom em tudo, Claro. E ninguém também é ruim em tudo. Claro. E nem a pessoa com deficiência. Tem pessoas com deficiência que têm uma dificuldade motora, mas tem uma genialidade na questão artística, na acessibilidade cultural. Então, assim, isso é muito relativo, e as pessoas que não convivem na área e que vão lá, seja na PAI, seja no CAP, seja no CATEL, ou qualquer outro espaço que trabalhe com pessoas com deficiência, vai ver que todo mundo tem algo a aprender uns com os outros, independente da deficiência ou não. Claro. Isso é muito importante, muito interessante. Verdade. E você ensina o que lá na PAI? Na verdade, na PAI eu não ensino. Eu sou professora de atendimento educacional especializado, né? O que é isso, Sabrina? A minha formação como professora no município é trabalhar no contraturno escolar, deveria ser assim, né? Trabalhar no contraturno escolar com alunos da rede ou fora da rede, desde o ensino infantil, né, até o ensino superior, sim, trabalhando, complementando, auxiliando e atenuando as dificuldades. Na PAI, faço, mas a minha função prioritária lá é planejar e coordenar as atividades das oficinas pedagógicas. Então, assim, as oficinas pedagógicas que acontecem lá são elaboradas por mim, né? Claro que com todo um aporte da PAI Nacional, que a gente não trabalha sozinho, né? A gente precisa trabalhar junto, principalmente com e também com as orientações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, porque a PAI, embora não seja uma instituição filantrópica, ela tem a parceria, né? A parceria com o município. Então, assim, a gente não faz nada solto da Secretaria de Educação. Então, assim, eu estou lá para, né, transformar o planejamento pedagógico de forma que contemple a PAI Nacional, a Associação Nacional e ao município também, porque a gente não trabalha desconectado, a gente trabalha junto. Já tem essa ponte é nossa. Entendi. E já tem muito tempo que você trabalha? Lá com a coordenação? Sim. Desde 2021. Aí o 21 foi online. Aí de 22 para cá nós estamos, né, nessa função lá. E espero que até eu me aposentar eu fique por lá, né? Com fé em Deus, né? Fé em Deus. Quero até mandar um abraço para as minhas amigas, companheiras, colegas de trabalho, né? Isso mesmo. Pega um pouquinho de água que a gente vai ouvir um áudio aqui de um ouvinte, né, que mandou uma mensagem. Vamos ouvir? Vamos sim. Boa tarde, Wesley. Eu sou grande professor Sabrina. Aprendi muita coisa boa e também aprendi muita coisa boa. Ela é uma professora
assim, de gostar dela. E amo ela. Ela me ensinou a ler e escrever. Eu agradeço por você Sabrina, por de hoje. Parabéns também por de hoje, que é o dia de professor. Aí, Sabrina, beleza. Um abraço. É o Wesley da Parte Nova. Tá vendo, Sabrina? O Wesley que mandou essa mensagem pra você. E eu quase que não conheço a voz, acredita? Brincadeira, Wesley. Pra te ama também e dizer que eu sou grata, né, por todos vocês, alunos. No dia de hoje, como professora, eu sou grata a Deus por todos os alunos, assim como você, que passou e tem passado na minha vida. Porque a gente não ensina nada, não. A gente aprende junto, né? Assim, você tem me ensinado muitas coisas também nesse tempo que a gente tá junto. Eu tenho aprendido, principalmente o que eu falei aqui na estante, né? As questões relacionadas à superação. Isso. E o Wesley ele tem histórias lindas de superação. Um abraço, viu? Amanhã a gente tá lá na Pai. Esse abraço eu dou de perto. Cheiro. Lembrança a todo mundo aí, viu? Dona Ninice, Marcolino, todo mundo. Pois é. Então, você ouvinte que queira mandar mais uma mensagem para Sabrina, que queira fazer alguma pergunta, é só mandar aqui que a gente está em sintonia, né, Sabrina? Sim. Isso é muito bom. Então, Ligue e participe! então, Sabrina, você tem sonhos? Ai, sonhos? Sim. Rapaz, assim, o que eu tenho até aqui, né? Assim, claro que a gente procura melhorar, mas sonhos mesmo, assim, sonho eu tenho. Eu vou falar que eu tenho uma vaidade, mas é uma vaidade pessoal. Eu não quero ser esquecida, sabe? É um sonho que eu tenho. Assim, eu brinco todos os dias. Tem que falar, mas eu tô pretensiosa. Não, eu quero deixar um legado. Meu sonho é deixar um legado. Porque assim, você sonha em ter uma casa melhor, sonho. Mas não é aquela coisa de dizer assim, o que eu tenho já me satisfaz. Se você sonha em ter um carro melhor, eu digo que, assim, eu não vejo o sonho como algo muito material. Eu vejo muito para além, sabe? Assim, eu quero viajar, né, dizer assim, um sonho, conhecer algum lugar. Não, eu quero viajar, quero poder viajar com minha família, eu quero poder, né, melhorar a questão da minha habitação, se Deus permitir, for melhorar a questão do veículo, né, que já tem um tempinho, já está comigo. Mas assim, sonho mesmo, eu tenho um sonho de deixar legado. Eu sempre disse isso aos meus amigos mais próximos, eu digo, ó, quem morre é quem não deixa legado. Verdade. Minha filha partiu, a mais velha, e eu quero até contar um pouco dessa experiência. E eu sempre dizia, Lori, viver é bom, mas deixar legado é melhor. E eu fico tão feliz de saber que ela partiu e que ela deixou um legado lindo de esperança e de alegria. E isso me fez seguir pelo legado dela, né? Então, você acha que tem que ter legado. Te fortaleceu com esse olhar que ela deixou para você, né? Sim, eu voltando assim, aquilo que eu disse, né? Porque assim, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai mudando as considerações que a gente tem. Sim. Talvez se há 2 anos atrás você me perguntasse qual é meu sonho, eu teria sonhos mais concretos, mais materiais. Depois do que me aconteceu, né, dos adventos, dos baques que eu tomei na vida. Quando eu falo de baque, eu não falo de baque financeiro, pessoal, profissional, eu falo de baque do coração mesmo, né? Assim, minha mãe partiu, eu ainda precisava muito dela, meu pai partiu também muito novo, minha filha mais velha quando nasceu, 3 meses depois, meu pai faleceu, e a gente muito nova, eu ainda no final da adolescência, vi meu esteio cair, eu amadureci muito. Em 2016, quando minha mãe partiu, eu precisei recomeçar novamente, porque como ela sempre foi aquela mãe super protetora, e ela me ajudava a criar a Hillary, então assim, eu tive que reaprender
Muita coisa, principalmente eu gerenciar a minha vida familiar, porque minha mãe era minha mãe e mãe da minha filha, porque como eu parei adolescente. Então assim, eu digo que quando a gente perde mãe, perder pai, meu pai foi muito difícil. Perder minha mãe era como se eu precisasse dar um sorriso e estar a banguela. Sabe como é que você sorri faltando os dentes? Se sorri, né? Mas... E aí depois... mal, a gente vai se... Sabe? Vai... E aí em 2023, quando minha filha partiu, eu vi que o sentido da vida é viver mesmo. Então, muita coisa mudou na minha vida depois disso. Então, assim, hoje o que é prioridade, o que é sonho pra mim, é viver o máximo possível com o que eu amo. Porque a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, o último eu te amo. A gente Tudo nunca... na vida é um momento único. Justo. A gente aqui é um momento único. Então, a gente nunca sabe. Então, quando até essa oportunidade, eu disse, eu vou. Quando o Selma me chamou, né? Quando você me chamou, eu disse, eu vou, porque de certa forma eu pensei muito mais a longo prazo, sabe? Agora aqui meus filhos estão me ouvindo, mas como hoje nada se perde, minhas filhas, talvez meus netos, vão poder ouvir. E saber o que eu entendo do que é vida, o que é que eu espero de vida. Verdade, Né? verdade. Então é basicamente isso. Então hoje minha maior, sabe, minha maior meta de vida é viver. Quando eu falo é viver mesmo, ter qualidade de vida, ter tempo, de acordar e dormir, dizer que amo minhas filhas, que amo meu companheiro, que meu companheiro é importante pra mim. A gente vive nessa vibe lá em casa, sabe, hoje, da gente ser a gente sempre. Não vai dizer que é mil maravilhas, porque não existe isso, né? Tem horas que se alfineta, aquela coisa toda, porque viver em sociedade é isso. Tem horas que a gente se desfaz, até com a gente mesma, né? Tem dias que a gente não está nem se suportando. Mas é o máximo que a gente pode em família, viver esse momento e pensar que aqui o agora está com o que a gente ama é a coisa mais importante. E diante de tudo isso, você já se imaginou assim, como eu quero me ver daqui a 5 anos? Eu quero me ver mais leve do que o que eu sou hoje, sabe? Eu quero na minha vida leveza, descomplicar as coisas, aquilo que eu te falei de coração, de pureza da minha alma. Eu quero estar leve. Eu não quero... E com quem convive com você também. Tá leve com quem convive, porque assim, não tem coisa pior no mundo do que você viver um relacionamento tóxico, né? Ter um trabalho tóxico. Eu quero estar com o meu trabalho como estou, longe, né? E pode ser de quem for, longe de pessoas que não tenham o que acrescentar na minha vida. Eu quero estar daqui a 5 anos viva, se Deus me permitir, porque, né, se Deus me permitir for do merecimento, eu quero poder estar, talvez daqui a 5 anos, nesse exato momento, nessa data de hoje, que é dia do professor, ter mais 5 anos de boas histórias para contar, passando pela vida dos meus alunos e ser uma professora melhor do que eu sou, porque assim a gente tem aquela ideia de que, estou para me aposentar. Se for a questão de tempo de serviço, daqui um dia eu estou para me aposentar mesmo. Porque eu vou completar esse ano, entre 2020 e a gente tem 25, eu tenho 23 anos de serviço. O magistério, como profissão, são 25 anos de serviço, né? Não vou ter idade, terei tempo, não terei idade. Mas assim, o que eu quero daqui a 5 anos é estar mais leve, espiritualmente falando, e assim, e feliz, porque assim, é o que a gente leva da vida. E quem constrói isso é nós mesmos, né? Sim, com certeza. A gente que trilha os caminhos para o nosso bem-estar. Sim. Né? Sabe o que eu aprendi, assim, e assim, não foi, um dia eu me atentei, um dia eu estava num caminho conversando com uma colega minha, isso a gente era nova, e eu pensei assim, uma coisa que me atentou, e eu nunca esqueço, assim, rapaz, a gente não ter muito é tão bom, é melhor do que ter muito. Porque assim, quem tem muito fica preocupado como guardar ou como não ser roubado. E quem tem muitas vezes pouco mais o suficiente, está satisfeito. Quanto mais a gente tem, quanto mais expectativas a gente cria em torno de algo, de alguém, mais a gente se frustra. Porque assim, o outro, por mais que você sonhe com o outro, você quer muito que o outro seja como você quer que ele seja, ele vai ser sempre ele, independente. Seja na área pessoal, seja na área profissional, né? Seja seu filho, seja seu marido, seja quem for.
você cria uma expectativa em torno de alguém ou de algo, é complicado, porque expectativas elas acabam frustrando. Mas então também, a gente... também, Sabrina, assim, ninguém muda ninguém, né? Não. Ninguém consegue mudar ninguém. Isso aí é o tempo que vai modelando cada um, quando a pessoa quer, quando, né? Cada um tem seu tempo, cada um dá o que tem. O que tem. A gente não dá o que não tem, né? Porque se a gente der o que não tem, acaba que não é verdadeiro, né? É outro princípio. Então, assim, é leveza. Eu sou muito despojada de muita coisa, sabe, Selma? Às vezes até eu queria ser um pouquinho mais vaidosa, um pouquinho mais ambiciosa. Quando eu falo ambiciosa, viu, gente? Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas, assim, sabe, alçar ações. Não, eu sou muito tranquila. Eu sou grata. Eu sou leve. Eu me considero, sabe, se tu tivesse que se definir uma palavra, qual palavra você se definiria? Eu, leveza. E assim, eu nunca deixei que nem os episódios mais sofridos na minha vida me fizessem amargurada. Quando minha filha partiu, eu vou tornar a falar, porque já que é para falar da minha vida, eu tinha 2 caminhos. Eu me jogava numa cama, não levantava mais, porque aí corria esse risco. Ou eu levantava a minha cabeça e confiava naquilo que Deus tinha preparado para mim. Porque assim, eu me vi numa situação assim, ó, Deus é Deus, certo? Deus é mais, bem maior. Verdade. Eu não posso brigar com Deus, porque Deus é Deus. Deus muitas vezes não quer que as coisas aconteçam, mas que Ele permite. Se Ele permitiu, como poderia não ter permitido, um propósito está nisso. Então, naquele momento, eu decidi que eu não ia brigar com Deus. Claro. Eu disse, ó Deus, o Senhor conhece minha vida, o Senhor conhece, mas muito mais que a minha, conhece a vida dela. Hoje, eu prefiro acreditar e confiar de que Deus me deu 24 anos da minha filha, porque eu era a pessoa que estaria com ela nesses 24, que era necessário para o meu aprendizado e para o dela, do que está agora chorando quanto eu não sei que ela viveria comigo. Então eu sou grata, né? Assim, você é grata porque sua filha partiu? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu sou grata pelo tempo que Deus me deu. E sou grata porque em meio à dor, a gente não está só. A fé da gente, é aquilo que diz, a fé da gente é provada nesse momento. Então assim, eu dizia, Deus, sabe, eu tremia do fio do cabelo ao dedo no pé, e eu dizia, Deus, tu tá me fazendo passar esse deserto, mas eu sei que tu vai me garantir o oásis, porque não é possível. Eu só vou confiar, eu não vou brigar com o Senhor, não. Teve pessoas que às vezes têm palavras que lançam palavras infelizes. Eu tenho uma conhecida que ela disse assim, o luto tem várias fases, e uma das fases do luto é a revolta. Ela me falou, você agora não, mas só a fase da revolta vai chegar. Eu disse, não vai. Sabe por que não vai chegar? Porque eu já compreendi que tudo é dele, e a gente só é mordomo. E essa palavra que a pessoa usou, revolta, quem tem um Deus no coração não vai ter esse pensamento de se revoltar. Não. Né? Quando você é uma pessoa com o coração cheio de Deus, você tem a fé. Né? E vou te dizer, Deus é tão bom, Selma, que em meio à dor, Deus é que nem a história mesmo, né? Depois da tempestade, no outro dia vem a mudança. O sol renasce. E assim, Deus tão misericordioso e bom que aí eu faço, vou contar aqui, que já que é minha história, eu fui mãe 3 vezes na vida. Eu fui mãe aos 19, uma menina, fui mãe sendo praticamente precisando de mãe, né? Sim. Aí fui mãe da minha segunda menina, Maria Liz, com 37 anos. Eu já achava que eu estava passada já, né? 37. Puxa. Tanto que na época insisti para o médico fazer minha laqueadura, que eu estava velha, doutor, minha pressão. Ele dizia, rapaz, tenha paciência, se você quiser daqui um ano eu ligo. E eu não entendia. Aí onde vem a questão de Deus, eu não entendia porque é que ele não era para ter feito naquele momento. Porque Deus sabia que 8 anos depois a minha mais velha partiria e ele ia me contemplar com mais uma filha. Isso. Eu não sabia, mas lá o universo, Deus já sabia, né? Isso mesmo. Aí o que acontece? Minha filha partiu em julho, eu em meio à maior dor da minha vida, lá em casa a gente ainda sabe, juntando os cacos, tentando entender não, porque a gente não entende.
né? Mas a gente aceitando o que Deus tinha reservado pra gente naquele momento, eu engravido da minha terceira, que é a minha caçulinha, 5 meses depois que a minha mais velha partiu, que eles chamam hoje de bebê arco-íris, né? Quando nasce alguém depois de uma perda, chama de arco-íris. Por quê? Sim. Por que é arco-íris? Queria saber também. Porque o arco-íris, observe, né? Todas as vezes que fecha para chover, tem aquela transição do tempo, né? Entre chuva e sol. E assim, é o colorido do arco-íris. Eu digo que Ana Lua, que é a minha terceira, veio num momento para Deus, como sinal, dizer pra gente: segue, a vida segue. A vida segue, a gente não substitui, porque ninguém substitui, mas Deus restitui. Deus restitui, eu digo que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de restituição, independente de religião. Eu não tenho, até vou falar isso aqui, eu não tenho religião. Hoje eu me considero uma pessoa, eu sou cristã, eu amo Cristo, assim, vou em determinados segmentos. Não. Sou católica de iniciação familiar. Mas hoje eu ainda estou me buscando. Na verdade, eu já passei por muitas religiões. Sim. E hoje eu estou, sabe, muito mais ligada em ter o princípio cristão na minha vida. E eu escuto, eu vou no centro espírita, vou em missa, se me chamar para ir num culto evangélico, vou, se amigos da Umbanda trouxerem para... Eu sou muito assim, sabe, de escutar, eu sou da escuta e de sentir a energia da pessoa. Se tem algo bom que vai me dizer, que vai me fazer bem, e se algo que eu for dizer também for contemplar a vida da pessoa, eu falo. Aprendi também que se você não tem algo bom para falar e para passar, é melhor você ficar calado, né? Verdade. Então, assim, Deus faz uma mulher de 45 anos sem tratamento nenhum, tanto que eu não acreditei quando eu engravidei. Eu disse assim, eu fiquei um pouco desesperada com 45, por exemplo. Apesar natural, né? De forma natural. Então, assim, Deus é Deus. E hoje eu estou aqui, né? Seguindo a minha vida aos 45, mãe de uma bebê de 1 ano, mãe de uma linda no céu de 24, mãe de uma menina de 9 anos, que um intervalo de histórias de vida, assim, bem... E tu não vês... Bem dinâmica. Né? Pois é, quando, no momento que você já tinha um bebê e aconteceu o que aconteceu com sua filha, né, com Hillary, aquela criança, né, a sua filhinha mais nova, ela lhe deu uma fortaleza para dizer assim, poxa, eu tenho que viver, eu tenho que criar, tenho uma filha para criar. Na verdade, não sei, de você trocou aí a ordem. Foi assim, eu já tinha uma menina de 8. Eu tinha 7 para 8. Sim. Eu engravidei depois da partida da mais velha. 5 meses depois que minha filha mais velha partiu, eu engravidei 5 meses depois. Depois. Tá vendo? Justo. E aí, assim, é isso que eu tenho pra dizer, assim, a vida ela segue. A gente, ao invés, né, o que eu quero dizer, o que é que Sabrina quer dizer com isso? Que ao invés da gente brigar com a vida, né, ao invés da gente questionar os desígnios do Criador, eu acho que a gente pode perguntar assim, questionar até pode, não digo que brigar, confrontar. Eu nunca confrontei Deus. Eu dizia assim, Deus, se um dia for do meu merecimento, eu sempre tive essa humildade para dizer isso para Deus, se for do meu merecimento, Deus, um dia eu quero entender. Se não for aqui, for lá, isso também se deve achar que não deve me explicar. Porque a gente às vezes fica naquela coisa, né, dos porquês. E são porquês que ferem que não tem resposta. Então, assim, eu preferi, em vez de me contender com Deus, de aceitar, sabe? Eu aceito, eu confio, eu espero, não tem esse princípio que as pessoas, né, colocam nas plaquinhas, eu confio, eu espero. Eu decidi que eu espero, eu confio. Né? Eu sei que tudo está nas mãos de algo que é maior do que eu. Deus, não é que Deus seja algo, mas algo que eu falo é o universo. E que esse universo é regido perfeitamente por alguém que está no controle de tudo. E assim, tudo é para ele e para ele. Então, assim, eu preferi. E eu vivo mais leve desse jeito, sabe, Selma? Eu espero poder, assim, daqui a alguns anos, terminar de contar essa história da minha vida. Se for do merecimento também, se for da minha
na minha história de vida, se estiver traçada para mim. Você acredita que as pessoas têm um dia? Você acha que... Aí agora eu vou para o podcast e vejo você perguntar e pergunto. Você Sim. acha que a gente está aqui por acaso? Você acha que existe uma história já realmente traçada para a gente? Eu acho que nós temos um propósito. Deus, Sim. desde quando você tem a sua concepção, né? Que Deus faz a concepção de todo ser humano. Ninguém veio aqui ao mundo por nada. Sim. E quando a gente tem um Deus dentro do coração, a gente tem essa sensibilidade de entender qual a nossa sensibilidade diante qual o propósito que Deus quer de nós. Sim, sim. Porque se você não tivesse Deus dentro do coração, você acha que está tudo aqui normal, vai passando, não vai buscando nada, algo nenhum que vai lhe favorecer, assim, de você querer ajudar alguém, Sim. né? Um propósito. Justamente. Até se você, diante daquela tal data, você teve aquela missão até aquele tempo, então o seu propósito, de alguma forma, você fez. E é melhor pensar assim, não é? Claro. Porque se a gente não pensar assim, é isso. Se a gente não pensar assim, a gente sofre mais. Sofre mais. Porque a gente sempre vai achar que tudo é antecipado, que tudo foi, né, de certa forma, saiu Que não- no roteiro previsto. Isso. Não, é como tem que ser. Tem que Eu ser. prefiro, né? Você está falando, sabe? Você Selma falando, compreendeu? eu assim, compreendi perfeitamente. E eu também creio assim. E ainda que eu não crisse nesse momento, eu teria que crer Claro. para sofrer menos. Claro. Porque a crença faz isso com a gente, né? Porque o que é a fé? A fé é viver daquilo que você acredita, espera, mas que você não tem certeza que seu olho humano não está vendo. Então eu prefiro acreditar assim, ele faz bem assim, faz melhor assim. Você se fortalecer. Sim, com certeza. Isso é muito bom, né, Com Sabrina? certeza. Então, e diante de tanta coisa que você já viveu, que você se sente hoje a Sabrina, qual foi o momento de superação diante de tudo que você já viveu? Qual foi as suas superações que te marcou na tua vida? A superação foi de tudo que eu já passei na minha vida. Não digo que é superação, porque ainda não superei, né? Mas o que a gente... hoje o que me faz acreditar de que... Assim, você superou. As que eu já superei... Rapaz, mecanicamente falando, fisicamente falando, Sim. as barreiras enfrentadas que eu superei foram, por exemplo, a de poder ser um profissional hoje. Quando eu fiz a faculdade, na época, fazia em Serrinha, e aí não tinha transporte certo, e até coitado, era calor. Já cheguei na faculdade de ambulância, o povo fica louco achando que tinha acontecido alguma coisa, chegar de ambulância lá. Que loucura. Porque assim, eu precisava chegar, de alguma forma, e voltar, porque o carro ficava aqui no meio do caminho com o pessoal da Uneb de Coité. Então era eu sozinha de Riachão, perdida para fazer lá. Não se tinha aquela coisa de dar o auxílio, transporte estudante. Como dizer, era tudo muito difícil. E hoje eu estou aqui, né, graduada há 20 anos praticamente. E essa foi essa. E as outras questões de superar, acho que superação mais da nossa personalidade, alguns vícios sociais que a gente tem, alguns preconceitos que a gente... Acho que eu superei já muita coisa assim na minha vida. Já fui mais, sabe? Tive olhares um pouco mais fechados para determinado assunto. Hoje eu tenho mais leveza. Então essas são as barreiras que eu já superei. E de superação, acho que minha superação maior é viver continuamente, acreditando que viver é bom, que vale a pena, depois que minha filha partiu. Né? Que assim, as pessoas dizem, uma mãe quando perde filha, ela nunca mais vai sorrir. Ô, gente, a gente... Claro que nosso... olha, eu digo assim, ó, a gente encontra um jeito novo, tem que encontrar um jeito diferente de seguir. Se disser que a gente se sente completa, isso é mentira. A gente, sabe, não completa. É como se sempre faltasse, né, uma parte ali importante e falta. Porém, a gente tenta colocar essa parte sempre em evidência em todos os momentos. Porque assim,
Minha filha vive em tudo, continua vivendo na minha casa. A memória, lembra que eu falei aqui no início, que morre quem não deixa legado? Isso. Quem morre é quem não deixa lembrança, quem não deixa saudade. Quando você não lembra da pessoa, é porque já acabou. Isso, então assim, não está fisicamente, mas está sempre na nossa vida, na nossa palavra, no cotidiano das minhas filhas. Lá em casa funciona desse modo. Minhas filhas, 1, 2 e 3. São minha princesa 1, 2 e 3. Então assim, eu vivo acreditando que aqui é só uma pausa. Né? Tem uma passagem. É uma passagem. Tem até não sei se um poema de Santo Agostinho que ele diz isso, que quem parte só foi primeiro que a gente, numa viagem que a gente vai fazer. Verdade. Isso me consolou muito. Verdade. Minha filha foi primeiro. Queria eu muito que fosse eu primeira, porque assim, existe uma ordem inversa natural, né? A gente aprende nos livros que o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? Então a gente tá convencionou que morrer é para morrer da velhice. Mas assim, a gente tem que desmistificar isso, porque se morrer até quem não nasce, morrer é a única certeza. Até quem não nasce, morre. Né? É verdade. Nascer tem que morrer. E até tem gente que nem nascer, nasce, mas morre. Ainda no ventre. Então assim, a gente tem que desmistificar isso e criar uma cultura de para além. Para além de ver sofrimento em tudo, para além de ver, sabe, assim, castigo em tudo. A gente tem que ter leveza para entender que a vida ela tem um ciclo natural. Esse ciclo é um ciclo que a gente só pode mexer se for relacionado à nossa vida, mas a vida do outro não. Ainda que seja um filho, ainda que seja um marido, ainda que seja um amigo. A vida, olha, a gente não domina nem a nossa. Verdade, né? verdade. Então é isso, a leveza, leveza, leveza. Estar aqui está sendo tão leve. Gratidão por esse momento, viu, Selma? Pois é. Então, qual a história de alguma personalidade da nossa terra que você gostaria de escutar? Para trazer aqui para o programa. Sim. Quem você indicaria? Ai, são tantos que eu acho que eu seria até injusta. Mas sempre tem um que bate no coração. Mas assim, eu lembrei de uma pessoa que foi muito importante na minha escolha. Até assim, na época de criança, escolha não digo profissional não, mas talvez tenha influenciado indiretamente, que é a tia Carminha. Tia Carminha, eu foi assim, sabe? Eu nunca vi assim, programa nenhum falando da vida dela. Maria do Carmo, mãe do doutor Luciano Falcão, tia Carminha, ela me inspirou muito. Eu olhava para tia Carminha e queria ser mulher como tia Carminha. Aí agora, voltando agora, sabe, fazendo essa analogia de que eu fui lá e hoje sou professora, eu lembro que eu ia para uma suíta, eu pedia para estudar na suíta, porque eu via, já foi diretora há muitos anos de lá. Sim. Então, eu admirava aquela mulher forte, cheia de atitude, sempre cercada de mim. E é nesse dia do professor também homenagear a grande professora que ela foi e continua sendo. Pois é. E um abraço, tia Carminha. Eu gostaria de ver a história dela, porque a história dela tem um pouco da minha. E de alguns contemporâneos também, né? Não seria justo falar o nome aqui, porque tanta gente que eu gostaria de escutar a história. Então, é isso mesmo. Então, o programa Conte-se História de hoje chegou ao fim. Então, gostaria de agradecer a minha convidada especial, Sabrina Bezerra, e que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigada, Sabrina. Eu que agradeço a Selma e agradeço também, né, por você que ouviu aí pacientemente um pouco da minha história. E dizer que, quem sabe, daqui uns dias não é você também que está contando a sua aqui. Porque assim, enquanto eu estava aqui, me preparando, eu estava escutando a vinheta do programa. E é muito interessante quando eu disse que todo mundo tem, né, uma história para contar. Né? Independente, porque eu não trabalho na área tal, porque eu não sou uma pessoa pública, mas todo mundo tem história para contar. E as melhores histórias são das pessoas mais simples. Um grande abraço, gratidão por essa oportunidade, Selma. Lindo trabalho seu, né? Assim, isso aqui é legado. Isso. E que deixa legado não morre.
Um grande abraço a todos, boa tarde, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado também, viu? O programa com Prozenaide foi bem legal e já está no meu canal do YouTube, Diário de Selminha. Vai lá conferir. E gostaria também de lembrar vocês que o programa Conte-se História da semana passada, com Prozenaide, está no meu canal do YouTube, às 16 horas. E o bate-papo que eu tive com Eulina Melo, na quarta passada, estará no meu canal sexta-feira, às 18 horas. E peço a você, ouvinte, ative o sininho de notificação para não perder nenhum desses bate-papos. E se inscreva no meu canal Diário de Selminha e assista os vídeos. Também acompanhe pelo Instagram, @Diário de Selminha. Você tem redes sociais? Eu tenho sim, tenho o Instagram, Bíblia Pedagoga, e o Facebook, Sabino Bezerra. Se quiser me seguir, tá lá, né? Apesar que eu não sou influencer não, viu? O que se posta lá é da rotina mesmo. Mas são esses os meus Redes sociais. Minhas redes sociais. Pronto. Um abraço a todos. Então siga também a Gazeta FM 104,9 no Instagram, @Gazeta Riachão 104. Quero agradecer a vocês aí de casa, quem nos acompanhou até agora, quem mandou sua mensagem. Meus sinceros agradecimentos. Até a semana, assim Deus permitir, com mais um programa Conte Sua História. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.